Opinião, PVC? Ó, Bruno Braz já surgiu aqui, já dou boa tarde pro Braz já. PVC, sem o Pedro, o Flamengo chega como para essas competições, para essa reta final das competições? Ninguém vai ser louco de dizer que é bom perder o Pedro. Mas eu acho que o Flamengo tem alternativas táticas, e especialmente porque o Palmeiras tem tido uma dificuldade nos jogos contra o Flamengo, porque o Abel faz muitos encaixes individuais, na movimentação do ataque, a defesa do Palmeiras se perde. Então, você não ter o Pedro como referência de ataque, repito, ninguém vai ser louco de achar que é bom. Mas tem alternativa tática que pode até criar mais espaço na defesa do Palmeiras. É um problema, mas não é insolúvel. Vamos falar mais sobre o tamanho desse problema. Bruno Braz chegando com a gente com essa bomba hoje pela manhã. Pedro fora da final da Libertadores. E não foi por conta da fratura no braço, hein, gente? Foi uma outra lesão. Braz, conta pra gente o que aconteceu. Boa tarde. Boa tarde. Pois é, fazendo uma homenagem rapidinho ao Repelé, o aniversário do 10º gol dele hoje, ó. Opa, boa bonitona, tarde, hein? Bom, então, o Pedro ele sentiu dores na coxa esquerda no treino de ontem. E aí, pela manhã, ele foi para o hospital realizar os exames e nos exames foi detectado essa lesão, que não é uma lesão simples. É uma lesão de média grave e pela proximidade com a final, né, a final marcada para o dia 29 de novembro, ou seja, daqui a 10 dias, não vai ter tempo hábil para ele se recuperar. As informações que eu tenho até que ele não volta nem para o restante da temporada, né? Depois da final da Libertadores, se eu não me engano, tem mais 2 jogos, né, pelo Brasileiro, e é muito provável que nem nesses outros 2 jogos do Brasileiro ele tenha condições. O Flamengo não deu um prazo, mas pouco depois aí da divulgação do resultado do exame, o próprio Pedro foi às suas redes sociais e já falou em tom de lamentação, que está muito triste com a lesão, mas pediu apoio da torcida do Flamengo nessa reta final para o time, que o time está muito empenhado nas 2 competições. Ele já meio que deu ali a entender ali também que estava fora, ele falou: lamento minha ausência nessa reta final, mas peço o apoio de vocês. Está aí, ó, na tela a mensagem que ele passou, né? Eu destaco ali, ó, passando aqui para dizer que o Flamengo, o momento que o Flamengo vive e os jogos que possui pela frente são muito maiores do que minha ausência nesta reta final. Estou muito triste por estar fora, mas confiante no grupo que se dedica, entrega muito no dia a dia dos jogos e tudo mais. Ele pedindo apoio para o torcedor. Lembrando que ele aproveitou que foi no hospital fazer os exames na coxa esquerda para também tirar uma radiografia no antebraço direito. E nessa radiografia constatou que ele está ali calcificado, ele está recuperado ali da fratura no antebraço direito. É uma pena, né? Porque ele conseguiu se recuperar no antebraço direito, né? Que era a grande preocupação, e acabou tendo uma lesão muscular que o tira da final da Libertadores. Lembrando que essa não é a única ausência do Flamengo para a final da Libertadores e não é a única ausência no ataque, já que o Plata foi suspenso, ele tomou um cartão vermelho na semifinal contra o Racing e também está fora, poderia ser uma opção ali naquele setor. Então, assim, por mais que o Bruno Henrique não goste muito de jogar ali, tudo indica que vai cair no colo dele essa posição. Foi reclamar e acabou atraindo, né? A lei da manifestação, lei da atração, sei lá como é que chama isso. A gente viu aí a manifestação do Pedro, né? Ele falando que vai estar na torcida, que está junto com a torcida do Flamengo. Agora, Braz, a gente está falando aí não só da final da Libertadores, mas de uma reta final de temporada. Tem mais alguns jogos de campeonato brasileiro e o Flamengo, sendo campeão da Libertadores, se vencer o Palmeiras, tem também Intercontinental, final marcada para o dia 17 de dezembro. Mais ou menos um mês daqui, né? A gente está em 19 de novembro, daria aí um mês. Depois da Libertadores, tem mais 2 jogos pelo Brasileiro contra o Ceará e Mirassol e Intercontinental. Alguma chance de o Pedro estar em campo no Intercontinental, caso o Flamengo seja campeão, obviamente? O calendário se estica um pouco mais, né? Fica uma esperança. Mas a lesão não parece ser simples, assim, a ponto dele estar recuperado até lá, mas obviamente que esse calendário se estendendo um pouco mais, fica a esperança. E o Pedro ele tem um histórico de recuperação rápido, né? Todas as lesões ele acabou voltando antes.
Então, é um cara que se dedica muito, se cuida no dia a dia. Então, isso conta a favor. Eu tenho certeza que ele vai tentar, até o último momento, aí, voltar a campo o máximo possível que der. Mas, assim, para a Libertadores, de fato, ficou difícil. Sem dúvida. Sofreu uma lesão muito grave de ligamento cruzado, né? Essa lesão que é entre as mais temidas dos jogadores. E ele voltou antes do prazo, voltou com 7 meses, se machucou na seleção, recuperou, correu atrás, voltou e já chegou entregando tudo para o Flamengo. Mussete, qual é a falta que o Pedro faz? Já é algo que o Flamengo vem lidando, né, por um problema diferente, pela fratura no antebraço, mas já vem lidando com isso. E com o elenco que tem, o elenco robusto, gordo, né, com muitas opções, dá para se satisfazer, vamos dizer assim, sem o Pedro? Dá para substituí-lo, mas a falta é bem grande. O Juninho seria esse jogador, teve um investimento considerável, mas ele não se firmou. Então a gente fala do Bruno Henrique por ali, que a contragosto deve fazer e pode fazer bem essa função. Então o Flamengo já vinha de alguma forma se preparando sem o Pedro. A gente não sabia se o Pedro seria titular numa final, estava recuperado do braço, mas tem uma questão de ritmo. Talvez só jogasse uma vez antes da decisão, poderia começar no banco. E vale lembrar que ali no castigo, entre aspas, que o Felipe Luiz deu para o Pedro, o Flamengo ficou um tempo sem o jogador e conseguiu bons jogos, bons resultados, bom desempenho. Então ele faz uma falta muito grande, mas o Flamengo é capaz de substituí-lo. Eu acho que tem esse lado também de ter um ataque de mais movimentação que pode trazer uma variação tática importante para o Felipe Luiz. PVC, Bruno Henrique é esse cara? Então, quando ele jogou, depois dele falar que não queria mais ser centroavante, quando ele jogou como, teoricamente, centroavante, ele foi mais ponta de lança do que centroavante. O que significa que o Felipe Luiz pode dizer, vem cá, nesse jogo eu preciso de você centroavante. E ele sabe fazer essa função. Ou dizer, vem cá, nós vamos fazer uma preparação para ter uma mudança, uma alternância de posições, Carrascal, Arrascaeta, Bruno Henrique e confundir mais a defesa do Palmeiras. Então, eu acho que tem soluções, tem muito boas soluções que o elenco do Flamengo permite que existam. Então, o Flamengo pode ganhar o jogo do Palmeiras mesmo assim, independentemente de ter o Pedro ou não ter o Pedro. Claro que quando você está preparado para recuperar o Pedro e perde o Pedro, a gente já viu também situações como o Filipão colocar gesso no Arce e o Arce jogar o dia seguinte. Não acho que é isso que está acontecendo. A informação do Braz é muito precisa. Não tem condição, em primeira análise, de que o Pedro jogue, porque é uma lesão muscular e faltam 10 dias para a final. É ruim, mas tem soluções possíveis para trabalhar taticamente e para criar alternativas para jogar uma grande final. A gente já vai ver daqui a pouco na prancheta, né? Essas alternativas que o Felipe Luiz tem, o que o PVC está falando, a gente vai ver bem desenhadinho na prancheta dele. Agora, Brás, falando ainda de Bruno Henrique, é um jogador que tem retomado um certo protagonismo, né? Nas últimas 4 partidas, fez 4 gols nas últimas 3 partidas, né? Nesse período aí em que o Flamengo assumiu a liderança. Jogador que sempre teve essa pecha de decisivo, estava ali com essa questão fora de campo do STJD, isso foi resolvido, agora imagino com a cabeça mais tranquila também, mas de fato é um cara que tem assumido um protagonismo num momento muito importante aí da temporada. Pois é, né? Ele, assim, principalmente ele fez as pazes com o gol, né? Ele estava vivendo um período de seca. Com certeza essa questão aí das denúncias afetou o rendimento dele. E agora ele está com a cabeça mais leve aí para praticar futebol. Estou levantando aqui o retrospecto dele para trazer para vocês como que, em números, por exemplo, nos últimos 3 jogos ele fez 4 gols. Antes disso, ele ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 jogos sem fazer gol. Ele viveu um período de 11 jogos sem fazer gol e agora nas últimas 3 rodadas fez 4. E muito embora ele já tenha deixado claro que não gosta de jogar muito por ali, mas fazendo uma função um pouco mais de centroavante, ele reencontrou o caminho das redes, né? E é um cara que, não custa lembrar, hoje, por exemplo, tem um clássico contra o Fluminense, ele é conhecido não só como ser o rei dos clássicos aqui no Rio de Janeiro, né?
Ele costuma fazer muito gol contra os rivais cariocas, mas é um cara também de gols decisivos no geral, jogos decisivos nas mais diversas competições que o Flamengo disputa. Então, assim, é um cara que tem estrela, né? E aí, numa final de Libertadores, você ter um cara desse é muito importante. Isso aí. Vamos ver na prancheta, PVC? Pode ser, minha gente? Vamos dar uma olhadinha na prancheta? O que Felipe Luiz pode fazer sem o Pedro? Esse é o time que está jogando, e eu estou fazendo a parte ofensiva, tá? Como é que funciona na fase ofensiva? Léo Pereira, Léo Ortiz, Alexandro, Pulgar, Jorginho. Então você faz um 3-2-5. Quem ataca pela direita é o Varela, partindo da premissa de Luiz Araújo titular e Arrascaeta e Carrascal, como foi contra o Racing. O Pedro é o centroavante. O primeiro jogo contra o Racing foi assim. Então o Pedro é muito referência de área. E esses outros jogadores, Luiz Araújo, Arrascaeta e Carrascal, variam muito de posição. Volto a dizer, o Palmeiras tem feito muitas perseguições individuais e isso tem dificultado o encaixe de marcação contra o Flamengo, porque o Flamengo se movimenta muito. O Pedro é o mais referente, é o mais preso numa posição centralizada de atacante. Bom, o Pedro não joga, então joga o Bruno Henrique. Tá, vamos voltar para o Bruno Henrique. Pode ser simples a substituição, porque o Bruno Henrique tem jogo aéreo, o Bruno Henrique tem profundidade, o Bruno Henrique tem corpo para segurar os zagueiros. Então, na mudança do próximo campinho... Próximo campinho? Abracadabra. Você pode fazer só a mudança do Bruno Henrique. Só que ele não quer jogar assim, certo? Ele já disse que não quer jogar assim. O que significa que você pode ter mudanças de posição, alternâncias de posição que aumentem. O Arrascaeta entra na função do Bruno Henrique, o Bruno Henrique vem na função do Arrascaeta, inverte com o Carrascal, e isso vai obrigar... É um ataque com uma mobilidade maior. Maior. Você perde na capacidade do Pedro sustentar uma defesa adversária e sustentar o ataque do Flamengo na frente, segurando a bola, e você ganha mobilidade. Mas ele não quer jogar assim. Pode ser simples. Bruno, vem cá. Neste jogo é final da Libertadores, eu preciso de você assim. Não é muito difícil convencer, né? Mas existe outra possibilidade. Não tem tu, vai tu mesmo. Claro. E não reclame, é a final de Libertadores, meu bem. Vai ganhar o bicho, inclusive. Mas além do bicho, tem outras coisas. Tem a fama, tem o título, tem a glória, tem o orgulho, tem o respeito na rua, quando ele andar no Rio de Janeiro. Quando o Arrascaeta saiu do time, que não vai sair, e entrou o Plata com o Bruno Henrique, o que foi que aconteceu? Que é a terceira alternativa, o terceiro campinho. O Plata foi mais centralizado e o Bruno Henrique veio por trás. Porque o Bruno Henrique já tinha dito que não queria jogar como centroavante. Mas isso você pode fazer. O Plata não vai jogar. Você pode colocar o Wallace-Ian. Não acho que é o que vai acontecer. Acho que vai ser Bruno Henrique de centroavante. Mas aí você pode fazer a inversão de posições. Até com o Carrascal, que está aqui na minha direita, porque o Carrascal pela direita é um Samuel na esquerda. Essa formação de ataque é a formação que jogou contra o Sport no Maracanã, 3-0. O Arrascaeta não estava, o Bruno Henrique jogou como ponta de lança, o Plata como centroavante. Mas inverteram de posição. Mudaram muito de posição. E essa é a grande arma, é o grande trunfo, já que não tem o Pedro. Para dar uma confundida no Abel e na marcação do Abel, né? Agora, minha gente, a gente está falando aqui de final de Libertadores. Antes tem Campeonato Brasileiro, né? E hoje tem Fla-Flu, 21h30 no Maracanã. Grande expectativa. Quem é que volta entre os convocados? Quem é que tem condições de jogo? A gente passou a semana aqui falando disso, né? Quem atuaria mais por sua seleção? A torcida torcendo para que o cara atue menos. Então vamos ver quem esteve em campo nessa data FIFA pelo Flamengo. Pela seleção brasileira, nos jogos contra Senegal e Tunísia, o Alexandro jogou praticamente a partida toda contra Senegal, 89 minutos. Já o Danilo atuou contra a Tunísia, 45 minutos no jogo de ontem. Ele entra ontem durante a partida. Então, tá aí um pouco desgastado, né? Pensando que é um jogo seguido do outro, mas esses dois já não voltam, né? Então, eles já estavam previstos para voltarem em voo fretado, vão descansar, ficam fora da partida de hoje. Braz vai confirmar para mim se teve alguma mudança em relação a isso, mas creio que não. Jogos da Colômbia contra Nova Zelândia e Austrália. Carrascal jogou 25 minutos contra a Nova Zelândia e 9 minutos contra a Austrália. Então, não teve uma minutagem longa, mas tem toda a questão da viagem aí, como é que eles vão retornar, como é que ele vai retornar.
Equador enfrentou o Canadá e Nova Zelândia. Plata esteve por 90 minutos em campo com 2 assistências, deu 2 assistências contra a Nova Zelândia. E o Uruguai, que enfrentou o México e também nos Estados Unidos, o Varela jogou 90 minutos na primeira partida, o Vinha jogou 45 minutos contra os Estados Unidos e a Arrascaeta, no jogo contra os Estados Unidos, 67 minutos e marcou um gol. Brás, por esses números aqui, pelo tanto que eles estiveram em campo, com quem dá para contar ou com quem o Flamengo está contando para o Clássico de hoje? Bom, vamos lá. Os gringos, né, os estrangeiros que vieram no voo fretado, né, todos eles atuaram nos Estados Unidos. O Flamengo trouxe eles num voo fretado. Eles já chegaram no Rio de Janeiro, foram para o Ninho do Urubu, onde o elenco está concentrado para o Clássico contra o Fluminense. Então, eles estão passando para a avaliação agora do departamento médico. Muito em breve aí o Flamengo vai soltar a lista de relacionados. Mas caso eles não apresentem nenhum tipo de lesão, eles vão ser relacionados. Agora, se vão ser titulares ou não, aí vai ser uma questão ali do Felipe Luiz com o departamento médico, mas eles já se encontram com o grupo. E o Danilo e o Alexandro, que jogaram com a seleção brasileira na França, eles retornaram, eles estão com a chegada prevista para as 18h30 de hoje, e a informação que eu tenho é que eles vão se apresentar lá no Maracanã. Agora, se eles vão, né, participar da partida ou não, eu ainda não tenho essa informação, mas eles vão direto do aeroporto para o Maracanã, o Alexandre e o Danilo. O mais provável que eu posso dizer agora é que a tendência é que os 5 estrangeiros sejam relacionados para o Clássico. Será que dá para utilizar, Mussete? Difícil, né? Olha essa situação, os caras vão chegar direto no Maracanã. É uma loucura completa. Eu acho que pela Não, Alexandre e Danilo, talvez, acho que não, né? Acho que não. Não, sei lá, acho que é muito complicado o cara chegar e já jogar, né? Não tem depende do trânsito. Nem ficou a perna direita. Não, Alexandre e Danilo complicado, né? Os outros, vamos ver. Alexandre e Danilo tiraram uma soneca, né? Melhor, né? Do que os outros. Não, né? tudo bem. Se tiver escada para descer do avião, se não tiver finger e a escada demorar para chegar, não chega no Maracanã. Não chega no apito inicial. Talvez o Carrascal jogue, né? Pela minutagem. Foram 9 minutos, né? Você veja como é inacreditável que a gente, todos nós, eu estou me incluindo, a gente naturaliza o absurdo. Sim. Né? No caso Falamos do Flamengo, isso aqui todos os dias, né, BBC? assim, e reforçamos. E não é o Flamengo, estamos falando do Palmeiras. O Palmeiras, o Gustavo Gomes não jogou ontem, mas ele viajou a noite inteira. O Ramon Sousa jogou ontem. O Piquerez jogou ontem. O Facundo Torres jogou ontem. O Martins jogou ontem. A gente está perguntando, o Vitor Roque jogou ontem. É o Flamengo, é o Palmeiras, é o Vasco, é o Grêmio do Noriega. O Santos não tem. Mas, assim, por um acaso o Fluminense não tem, porque o Canóbio podia ter sido convocado pela seleção uruguaia. E o Alexis Duarte também. Tem o Alexis Duarte no Santos. Então, assim, cara, a gente naturaliza o absurdo. São 38 jogadores convocados para seleções nacionais principais. Tem o Zé Lucas na seleção, tem Zé Lucas, tem do esporte, que não está jogando também, porque está no Mundial Sub-17. E a gente naturaliza o absurdo. O Vitor Roque pode jogar hoje? O De Arrascaeta pode jogar hoje? Cara, pode, mas e se estourar? Aí de quem é a culpa? Porque não é para jogar, não é para jogar. É que se você for pensar, o Flaco jogou 5 minutos, né? E voltou pela seleção argentina, voltou no dia seguinte, já entrou 45 minutos em campo. Ele jogou 5 mais acréscimos, né? Sim. Eu conto sempre 5, Luísa, porque eu não consigo saber. É uma loucura você pensar quanto tempo teve de acréscimo em cada jogo. Né? Não dá para fazer essa conta. Então eu considero 90 minutos. Ele entrou aos 85, para mim ele jogou 5. Mas a gente sabe que teve mais alguns de acréscimo, mais 4, mais 3, mais 5. Então jogou 5 mais acréscimos. E aí depois entra no avião no dia seguinte e joga no dia seguinte. Pois é. O Pedro se lesionou agora no treinamento, né? E ele nem estava na sequência de jogos, ele teve uma lesão muscular no treino. Ô, Brás, será? Mas aí apenas uma suposição, né? Não sei como é que o Flamengo está investigando e trabalhando isso. Pode ter a ver com uma sobrecarga justamente pelo esforço para ele voltar em função da lesão no antebraço? Ou o Flamengo não trabalha com essa possibilidade? Estou aqui fazendo só uma suposição. Assim, o que eu sei, Luiz, é que o Flamengo estava tratando com muito cuidado esse retorno
aos treinos com bola. Né? A gente veio trazendo aí ao longo dos dias, da semana, né, esse processo, né? Ele ali nas 2 primeiras semanas ele fica somente na academia, né? Fazendo trabalho de musculação nas pernas, fisioterapia, e aí ele vai sendo liberado para os treinamentos aos poucos. Né? Nos primeiros dias ele participava alguns minutos, evitando impacto ali no braço. Então não foi um negócio assim que ele já foi direto ali para o treino normal, full time ali com o grupo. Mas essa parada ali, vamos dizer assim, né, quando ele fica ali mais só ali academia e tal, que ele perde um pouco de ritmo, isso daí talvez influencie um pouco. Mas assim, eu posso dizer que o Flamengo teve cuidado ali no retorno dele. E assim, eu acredito que mais numa infelicidade, até porque, né, na radiografia hoje mostrou que ele, no antebraço, ele ficou, tá, praticamente curado, mas são coisas que acontecem com o jogador de futebol, né, uma pena. Não, uma pena mesmo. Agora, pensando nos que estavam com problemas físicos, né, e não os convocados para o jogo de hoje, qual que é a última atualização? A gente vai fazer a atualização dia a dia, né, gente, para o jogo, mas hoje chegou o dia do jogo, então a gente tem os relacionados. Léo Ortiz, Jorginho voltando, Léo Ortiz ainda não, como é que tá? Olha que loucura, olha como é que tá essa situação do Flamengo. A gente já falou do Pedro, de toda a loucura da logística de volta dos convocados, e ainda tem essa série de lesionados. A última atualização que eu tenho, o que tinha mais chance de estar em campo hoje, é o Jorginho. O que demonstrou a melhor recuperação, já estava treinando com um grupo, então posso dizer aí que o Jorginho vai estar no jogo. O Ortiz tem chance, mas ele estava num patamar abaixo ali de recuperação em comparação ao Jorginho, por exemplo. E a informação que eu tenho é que o De La Cruz é o que tem menos chance. Diria que são chances remotas do De La Cruz estar no jogo hoje. E o Alan ia ter uma última avaliação hoje também. O único que eu acho que dá para cravar, assim, com certeza que vai estar em campo hoje é o Jorginho. O Ortiz tem uma chance boa e os demais são chances pequenas. O jogo de hoje vale demais, né, gente? É um Fla-Flu para abrir uma gordura ali na liderança, para tentar pelo menos manter uma vantagem. E a seu favor, o Flamengo tem o fato que só perdeu 2 vezes no Maracanã em 2025. Então foi só para o Central Córdoba na Libertadores. Foi até uma derrota, né, que acabou ligando um alerta ali para o Felipe Luiz, para o time dar uma acordada para o restante da Libertadores. E perdeu para o Galo na Copa do Brasil, acabou eliminado para o Atlético Mineiro nas oitavas da Copa do Brasil. E só tem uma derrota ao Flamengo nos últimos